Pessoal, já deu start aqui na gravação de hoje. Pessoal, na última aula, a gente parou aqui, a gente finalizou a atividade um. Só um minutinho, pessoal. Desculpa aí, pessoal, só deu uma travada aqui. Voltando aqui. Então, na última aula, a gente finalizou os cálculos aqui, ó, Não, na verdade, não finalizou, não. O das tomadas. Ah, beleza. Não, então vamos finalizar porque para a gente terminar a atividade um, a gente precisa de mencionar as potências, né? Tanto aqui da sala quanto do quarto um, quarto 2. Então, deixa eu pegar aqui o rascunho, tá? E a gente está na arquitetura um, tá? Então, ó, na última aula, a potência da cozinha, né? A gente utilizando o algoritmo deu 4 pontos, né? Sendo que, utilizando a regra lá da NBR 5410, tá? Sempre, viu? Sempre o projetista, ele fazendo na mão, ou o programa, né? O Auto que Ilumine, o Proelétrica, o, o CAD-Proj, até o Revit, ou Revit, né? Tem gente que chama aí de Revit. O Revit, o modo elétrico, ele utiliza esse princípio lá da NBR 5410, né? Para alocação de carga de iluminação e de tomadas de uso geral, tá? Só relembrando aqui. Aí a gente vamos continuar no nosso algoritmo aqui, ó. Agora o próximo ambiente é a sala. Estava utilizando o preto aqui, né? Então, ó, para sala, né? Aí, novamente, ó, sempre você vai exercitando aqui, quando você estiver fazendo o da arquitetura 2. O arquitetura 2 a gente vai ver lá na atividade 3. Se eu não me engano, acho que é na outra aula. Não, é isso, na próxima aula. Que essa daqui já dá para a gente dar uma olhada na atividade 2, tá? Então, ó, sempre você vai utilizando esse algoritmo, por quê? Porque aí você vai internalizando ele. Se você para de utilizar ele aqui, é igual eu falei, né? Provavelmente essa vai ser a primeira, se vocês fizerem só o eletrotécnica, vai ser a primeira e a última vez que vocês vão fazer esse cálculo, porque geralmente são os programas que fazem, né? E se você tiver lá na execução do projeto, você só vai seguir o que já está pronto lá no projeto, ou seja, quem concebeu ele é que utilizou esses cálculos. Então a área é maior que 6 metros quadrados, né? Aí, para tomadas, né, a gente vai calcular o quê? O perímetro, né? Então, o perímetro, a gente vai fazer o quê? A soma dos lados, né? Soma dos lados da sala são dois lados de 3,50, né? Duas vezes 3,50 m, mais duas vezes. É por isso que eu coloquei essa cota aqui, ó, tá bem do lado externo do desenho. Que eu coloquei ela do lado de fora para justamente não atrapalhar a gente colocar as tomadas aqui, tá? Então, deu um lado de 7 metros, 7,9 metros, quase 8, né? Então, vezes 7,9 metros. E é sempre bom, ó, eu até nem coloquei aqui, ó, é sempre bom vocês colocarem unidade de medida,
Porque quando você vai fazendo o cálculo, aí vamos supor que você já internalizou esse algoritmo aqui. Vocês estão vendo que agora a gente lida com comprimento linear, porque a divisão dele, né? Igual aqui, ó, vai dar, a gente fazendo o cálculo aqui, ó. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver. Ah, não, achei que tinha parado de gravar. Não parou, não. Eu aqui, ó. Sempre não esquece do parêntese, porque aí pode ser que o cálculo dê errado aqui, ó. 2 vezes 7,9 metros, né? Que deu um perímetro de 22,8 metros. Lembra que é tomada, viu? Então, tomada é perímetro, é metro linear. É só a iluminação que a gente analisa única e exclusivamente a área. Aqui em tomada, além da gente analisar a área, nós analisamos o perímetro também, né? O linear aqui, que ele é o principal cerne do cálculo aqui. Então, a gente vai dividir por 3,5? Não. Lembra que lá na regra fala para você dividir o espaçamento aqui, né, de 5 em 5 metros para esse tipo de ambiente, tá? Então, vai dar o quê? Ó, você divide aqui, ó, divide por 5, deu 4,58. Aí esse número, né, ou seja, seria, né, se a gente fosse utilizar literalmente, seria espaçado em 4,56, né, metros a cada ponto de tomada, né? Mas essa não é a ideia. A ideia é a quantidade. Agora o metro linear, ele vai virar o quê? A quantidade de tomadas, né, de ponto de força. Lembrando que ele é um número racional, a gente tem que transformar no inteiro mais próximo, o maior mais próximo, né? Porque o menor mais próximo é 3, né? O maior mais próximo é o 5. Então, 5. O que que é isso? Quer dizer? Quer dizer que eu tenho 5 pontos. Qual que é a carga para cada um desse ponto aqui, ó? 5 pontos, cada um é de 100 volt-ampere, tá bom? Para salas e quartos, né? Que aí lá na NBR 5410 fala dormitório, né? Eles chamam os quartos de dormitório. Vou pegar aqui o compilado aqui lá da apresentação, ó. Sempre que você tiver dúvida, olhe na norma, né? Lá na norma tá falando. Isso daqui é porque eu coloquei resumido, viu? Olha, a cada 5 metros. Ah, não, é salas, né? Ó, divide por 5, né? Um ponto a cada 5 metros. Por isso que divide o perímetro por 5, né? Aí a quantidade que der, devem esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. No mínimo, quer dizer que eu posso pôr mais, né? 100 volt-ampere por ponto de tomada. Lembrando que banheiro, cozinhas e similares aqui, né? Áreas molhadas, você dividia por 3,5 e até 3 você colocava a carga de 600 volt-ampere, né? E o que sobrasse, você coloca 100, igual a gente fez aqui no projeto aqui, ó. O que sobrou, a gente colocou 100 volt-ampere, tá? Nesse aqui não, ó. É todas as cargas. Se desse 6 pontos aqui, né? Dividir no perímetro seria 6 pontos de força de 100 volt-amperes. São 5 pontos, né, de 100, dando um total, né? Dando um total de 500 volt-ampere para a sala, tá? Aí do mesmo jeito, ó, vamos replicar o cálculo para quarto com o mesmo critério, viu? O critério de sala e quarto são os mesmos. Vou chamar o quarto 1 de Q1, né? Quarto 1
tem uma área de 15,16 metros quadrados. E a gente sabe que essa área é maior que 6 metros quadrados. Se fosse menor, né, se tratando de quarto ou sala, aí lembra que seria um ponto de 600. Ah, não, de 600 não, desculpa, de 100. Só olha aqui na parte de baixo. De 100, viu? E já no banheiro lá é um só de 600. Se for menor, né? Então, maior que 6 metros quadrados, faz o cálculo do perímetro. Se fosse menor, você nem faria o cálculo do perímetro aqui, já colocaria um ponto de 100 volt-ampere. Então, perímetro, o cálculo do perímetro é a soma dos lados do quarto 1, né? Então, duas vezes o lado dele de 4,2 metros, né? Mais duas vezes o lado de 3, ó, a cota aqui, ó, 3,61 metros. Isso para arquitetura 1. Vai dar um perímetro aí, ó. Aí duas vezes 4,2 mais duas vezes 3,61. Aí deu 15,62 metros. Como é quarto, divide por 5, né? Dividindo por 5, aí deu 3. Como é um pouco maior que 5, né? E 3 é um múltiplo, então deu 3,124. A gente sabe que para esse cálculo funcionar tem que ser número inteiro, né? E é o inteiro maior, que é o 4. Então quer dizer que eu vou ter o quê? 4 pontos, o quarto 1, né? Cada um de 100 volt-ampere. Desculpa. E aí vai dar 400, né? Beleza. Agora, quarto 2, né? A área é de 11,09 metros quadrados, que, consequentemente, aí no algoritmo, por que que eu estou falando tanto de algoritmo, pessoal? O algoritmo é a fórmula, né? É o passo a passo. Por exemplo, uma fórmula aí, igual essa fórmula aqui, ó, não tem a fórmula lá da lei das potências, né? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente que passa naquele equipamento, né? Lá no circuito. Esse aqui é um algoritmo, ou seja, é uma forma, ela tem início, né? Tem meio, tem fim, ou seja, com o valor da tensão e o valor da corrente, eu acho o valor da potência elétrica desse equipamento. Aí, quando é algoritmo, além da fórmula, vamos dizer assim, existe um passo a passo. Que o primeiro passo é o quê? Eu comparar se a área é maior ou menor que 6 metros quadrados. Eu vi que ela é maior que 6 metros quadrados, então qual que é o próximo passo? Se, né, else, né, se ela é maior, né, if, né, if se ela é maior que 6 metros quadrados, calcula o perímetro. Se, né, if else, e se ela for menor, aí você vai fazer o quê? Você coloca um ponto, no caso, se é uma sala ou um quarto, um ponto de 100 volt-ampere. Se fosse a cozinha, né, ou banheiro ou similar, um ponto de 600 volt-ampere. Então, cada passo desse é o passo do algoritmo, ou seja, quando eu falo algoritmo, é o passo a passo para você chegar no resultado. Qual que é o resultado?
O resultado é a carga, tanto para tomadas, né, de uso geral, quanto para luminárias, né, pra iluminação. Tá? Então, qual que é o passo? O primeiro passo é comparar. Se ele é maior que 6 metros quadrados, eu calculo o perímetro. Se não, eu já coloco um ponto lá eu colocaria um ponto de 100 volt-ampere, né? Uma tomada de 100 volt-ampere. Como ela é maior, então eu vou calcular o perímetro, a soma dos lados aqui, né? Então, duas vezes, um dos lados dele é 4,2 metros, né? Tá vendo? Ó, como os quartos são lado a lado, né? Uma das paredes, né? Eles compartilham o mesmo tamanho de parede aí, no comprimento. Agora, a largura que pode ser maior ou menor. No caso, o quarto 2, ó, a largura dele é menor, né? Ele é um quarto um pouco menor, né? Do que o quarto um, que provavelmente seria o quarto principal, né? O quarto de casal. Então, duas. E isso o algoritmo faz instantaneamente, viu? Ele pega esse passo a passo aqui, que é essa receita, né? Que a NBR 5410 dá, né? E aí ele executa esse cálculo e mostra lá para o projetista, né? É duas vezes 2,64 metros. A gente executando o próximo passo, né, do algoritmo aqui, ó. É duas vezes 4,2 mais duas vezes 2,64. Então deu 13, ó, 13,6 metros, ou seja, o cálculo linear aqui, dividido, é quarto, né? Para quartos e salas, né? Divide por 5 metros. Vai dar um número, né? O dividido aqui por 5, né? Vai dar 2 e alguma coisa. Isso mesmo. 2. Vou colocar as três casas aqui, ó. Então a gente sabe que isso aqui é o número racional, né? Qual é o inteiro maior mais próximo? É o 3, né? Então eu tenho 3. Isso quer dizer que eu vou ter o quê? 3. Opa, 3 pontos de qual que é a carga base, né? De cada ponto é 100 volt-ampere. Igual a 300. Que é o quarto 2. Aí, para a gente fechar a atividade um, né, propriamente dito, eu nem desenhei aqui para a gente já fazendo os cálculos, tá? Vou só fazer o desenho, porque senão depois eu esqueço que eu não. Então, a sala, ó, de 5 em 5 metros, ou seja, lá no o software ele vai desenhar literalmente. Ele vai pegar, ele vai pedir para você colocar o Proelétrica, faz isso. Ele pede para você um ponto base, o auto que ilumine, ele pega já da porta e já desenha. Na hora que você seleciona, fala lançar tomadas, aí ele já desenha já 5 tomadas aqui, dando essa carga aqui de 100 volt-ampere para cada uma. Aí você depois vem aqui, ah, não, eu não quero deixar essas tomadas todas espaçadas. Eu vou colocá-las aqui onde fica o layout, sei lá, onde vai ficar a TV de plasma aqui, TV de LCD, né? Ou o roteador, né? O roteador. Então, as salas são 5, né? Deixar uma tomada aqui. Aí a ideia, ele vai pegar e... Deixa eu diminuir aqui a espessura da pena. A ideia, né? Deixa eu ver, são 5, né? Então, 100 volt-ampere. Aí depois de 5 metros lineares, né? Ele vai e coloca automaticamente aqui.
E se não me falha a memória, ele pula portas, ele entende aqui que tem uma porta aqui, né? Aí ele pula. Aí depois você é que escolhe se ela vai ser uma tomada no rodapé, se vai ser uma tomada na altura do interruptor, né, altura média, ou se ela vai ser uma tomada alta. Mas geralmente, de uso geral, ou elas têm uma altura média ou uma altura baixa. Tá? De uso específico é que fica no alto, né? Tipo, para ar-condicionado, por aí vai, né? 100 volt-ampere, mais 5 metros. E como o cálculo, lembra que ele dá 4,56, obviamente ele iria ultrapassar e iria colocar, né, o quarto ou quinto ponto ali, né? Aqui eu estou espaçando aleatoriamente, viu, pessoal? Ó, 4, agora o quinto ponto, sei lá, aqui. E na verdade, você com um programa, né, no dia a dia aí como projetista, um programa, você vai apenas posicionar as tomadas, né, e colocar no projeto, só posicionar o cálculo que o algoritmo aí da 5410 faz, né? Aí você arbitra aqui, ah, não, aqui vai ser um ponto médio, aqui eu quero que seja no chão, então continua, aqui eu quero que seja médio, e assim por diante, tá? Desde que as cargas mínimas, isso aqui é carga mínima, viu? Se o projetista quiser colocar, ah, não, eu tô achando que, sei lá, essa tomada aqui tem que ter né, uma potência alocada maior. Aí você coloca mais. Mas no mínimo, para essa sala tem que ter 500 volt-ampere de potência aparente, tá? Quando ele fala mínimo, é isso. Você pode, né, na qualidade de projetista, colocar mais. No quarto um são 4 pontos, né? A ideia é essa. E, sei lá, coloca um aqui, vamos supor que, sei lá, põe um aqui, ó, aí dois. Aí o programa, né, dependendo da nomenclatura, ele vai puxar uma linha de chamada. Geralmente, uma boa prática de projeto é você, além da simbologia, né, da tomada, que é esse triângulo aqui, ele coloca a potência e na hora que você clicar, né, no dividir circuitos, ele vai dar a numeração do circuito. Até então, a gente não dividiu, isso é da atividade 2. Ó, 3, né, para o quarto um são 4, né? Salvando aqui. E o quarto 2 são 3 pontos. E aqui, terceiro ponto. Lembrando que na hora da atividade 3, você não precisa colocar nessa mesma posição que eu pus aqui, não, viu? Inclusive, seu projeto ele pode até ter mais carga. Lembrando que isso aqui é o mínimo que a gente tem que ter, tá? Ó, e praticamente agora a gente finalizou a atividade um. Agora sim, a gente literalmente finalizou ela aqui. Falta só uma coisinha aqui, ó. Vamos pegar aqui a folha, né? A folha de resposta. Aí lembra que a folha resposta aqui, ó, ela já deu um exemplo, né, que é a iluminação. Agora o circuito 2 ou circuito 3 ou 4 ou 5 fica a cabo seu, né, do eletricista aí, né, do o projetista, do eletrotécnico.
Então, ó, no circuito 2, eu já deixei desenhado aqui, ó. Eu faço esse desenho aqui de propósito. Agora, ó, por exemplo, o circuito um, ele já arbitrou que é a iluminação. Geralmente, todo projeto predial, né, a gente chama até de Santíssima Trindade, né? Nós temos, né, a Trindade não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui não, é a iluminação, a tomada de uso geral e a tomada de uso específico. A tomada de uso específico mais utilizada aí, com certeza ela tem na sua casa, né? É caso você utilize o chuveiro elétrico, né? É o ponto de uso específico do chuveiro. Eu vou ser, como se diz aqui, eu vou ser clássico e eu vou arbitrar que toda a carga do circuito 2 ela é de uso geral, tá bom? Então, o que que seria a carga do circuito 2, né? A cozinha, vamos lá, vamos pegando um por um aqui. O banheiro, né? Vamos pegar da menor carga. Agora é potência, viu? É circuito 2 aqui, o C2, né? Então, ó, banheiro de 100 volt, de 600, né? Eu vou começar a escrever até aqui, ó. A gente pode até pegar o nosso cálculo aqui, ó. Revisitar aqui, ó. Ó, vai ser o banheiro, né? O banheiro deu quanto? Ó, 600 volt ampere, mais a cozinha deu uma carga, ó, a cozinha deu uma carga de 1900 volt ampere. É uma carga até relativamente alta de potência. Inclusive, alguns projetistas colocariam talvez o circuito 2 só a cozinha, tá? Mas eu estou sendo clássico aqui, viu? Vou dividir em três circuitos: iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico para melhorar a inteligibilidade aqui da nossa aula, tá? Como se diz, se a gente faz o básico, né? O básico é mais fácil de entender, porque depois que você entende o básico, você pode ir para o próximo nível, né? Que são cargas, né? Potências mais complexas aí. Tá? Então, sala, né? A sala, a carga alocada para tomadas de uso geral, né? 500 volt ampere mais quarto um, né? O Q1, Q1, quarto um, 400. Lá na NT01 e na NT04 da Equatorial, tem um algoritmo que fala sobre as cargas aí, tá? Eles consideram, né? Tem o A1, A2, B1, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, tá? Só não sei em que página que tá, eu só sei da norma antiga aí. Quarto 2, 300 volt-ampere de carga. Então, a carga total do circuito 2, ó, do mesmo jeito ele fez aqui, ó. A gente não dimensionou, encontrou exatamente o valor de 900. Deixa eu ver, toma. Porque a iluminação eu tinha colocado antes aqui, ó. A gente não foi fazendo o cálculo utilizando o critério, aí não deu certinho 980. Foi porque
né? Quem elaborou a atividade, né? Quem deixou esse exemplo aqui, já deixou de dica para você utilizar a regra aí, né? O algoritmo da NBR 5410. Agora aqui, ó, a gente fazendo o atividade um é apenas isso, viu? Vocês estão vendo que o mais trabalhoso foi justamente a gente dimensionar a quantidade, né, de iluminação de tomadas, né, e as cargas, tanto a quantidade quanto o valor das cargas de cada ambiente aí, né, no quesito iluminação e força. Então aqui, ó, vamos lá. Então 600 do banheiro, né, mais 1.900 da cozinha, mais 500 da sala, mais 400 do Q1, né, o quarto um e mais 300 do quarto 2, ó. Deu uma carga de 3.700 volt-ampere. Fazer algumas ressalvas aqui, pessoal, alguns disclaimers aqui, repetindo, não quer dizer que eu tenho que pegar toda a carga mínima que eu dimensionei em conformidade com a 5410 e colocar ela em um único circuito. Dependendo da quantidade de ambientes, isso aqui é porque, em média, as potências né, das residências aí, né, tirando para uso geral que eu estou falando, né, tirando residências aí de alto padrão, né, Aldeia do Vale, Portal do Sol aí, por exemplo, a carga de tomada de uso geral, ela não dá muito mais que isso daqui não, viu? Essa potência aqui. Aí tem projetista que resolve, ele olha aqui para essa carga e falou, rapaz, tem muita potência para só um circuito, né? É assim, pessoal, o que quer dizer muita potência? Muita potência não é só a quantidade aqui, ó. Eu tenho 3.700 volt-ampere, ou seja, de potência real aqui, né? E isso é o mínimo que tem que ter. Só que se eu for considerar uma residência, já que a gente está tratando de projeto predial, essa potência é alta, só que o comportamento, né? É agora que eu toco nesse assunto aqui, né? E eu vou voltar a tocar nesse assunto lá em projetos industriais. O comportamento do cliente residencial é bem diferente do cliente comercial e do industrial. O residencial, ele jamais ele vai utilizar todas essas tomadas aqui, pessoal. E se ele utilizar, você pode ter certeza que ele não vai utilizar elas concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Geralmente ele utiliza poucas pontos de força desse daqui e ele não utiliza eles, né, ao mesmo tempo. Traduzindo, né, uma casa dessa daqui, vamos supor que tem, né, o casal aí, tem dois filhos. Esse casal, vamos supor que sei lá, o pai aí, ele trabalha o dia inteiro, a mãe só trabalha na parte da tarde, né? E aí os meninos vão para a escola de manhã, tá? Então a mãe fica em casa, né, fazendo a comida, arrumando a casa na parte da manhã e o marido fora e as crianças na escola. Então você tem o quê? Só um cliente, ou seja, só uma pessoa, ainda mais se é de dia, provavelmente você não vai utilizar o quê? As cargas de iluminação. Você só vai utilizar algumas de, de força, né, no decorrer aí do dia, né, na parte da manhã. Aí já de tarde, ó, a mulher já não vai estar mais, porque ela já, sei lá, buscou os meninos na escola, deixou na creche, né? Não sei. Ou vão ver.
vamos supor que eles sejam adultos aí, né? Já numa idade aí já consegue se virar sozinho, eles vêm aqui para casa e aí eles vão consumir, sei lá, só dentro do quarto deles aqui, sei lá, computador, para fazer as tarefas aí de tarde, tá? E se eles não ficarem em casa, essa casa vai ficar o quê? Sozinha, né? Na parte da tarde. O único equipamento que vai ficar ligado 24 horas é o roteador. Hoje em dia é um roteador, né? Um roteador e uma geladeira, né? Ou seja, esse comportamento, o comportamento do cliente residencial, ele é esporádico. Ele não utiliza as suas cargas de iluminação e força todas ao mesmo tempo e o tempo todo, vamos dizer assim. Agora, um comércio, imagina, uma loja, ela abre, sei lá, 8 horas da manhã e fecha às 5 horas. E essa loja, ela funciona das 8 às 5, praticamente todos os seus circuitos energizados. Os caixas têm computador, cada um, né? Você tem a rede, geralmente um servidor, um supermercado, ele tem um servidor, então ele está consumindo ali potência ali para gerar a rede, o backbone dele ali, né? Você tem a parte de câmara fria, né, onde ficam os frios desse supermercado, eles vão estar ligados o tempo inteiro. A iluminação não natural, ou seja, as lâmpadas vão estar ligadas, né, embora esteja de dia, elas vão estar ligadas. Por quê? Porque é um ambiente muito grande, né? É um galpão, vamos dizer assim. É um supermercado enorme. Você tem ar-condicionado, coisa que pouca residência tem, e quando tem, ele utiliza, sei lá, só de noite, ainda quando está frio. Você está entendendo que comportamento do cliente, ele impacta diretamente na decisão do projetista de dimensionar não só os circuitos, mas de dividir eles em circuitos, um, dois e três e assim por diante. Hum, então quer dizer que para uma residência, essa potência ela é alta, mas como ele não vai utilizar todas, né, do período, imagina uma indústria, a indústria ainda é pior, dependendo da indústria, né, uma Ambev da vida, uma Heinz da vida, eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer hora que você chegar lá, tem gente trabalhando. Uma hora dessa tem gente trabalhando. Na hora que você for dormir, tem gente trabalhando. Igual o pai do Cris, né? Quando você estiver lá, eu vou estar lá, né? Quando, quando você estiver sozinho, eu vou estar lá ligado, né? Então, o comportamento do cliente industrial e do cliente comercial, ele é diferente. Ele utiliza suas cargas, né? Na maioria delas, a plena potência. Já o residencial, não. Por isso que eu decidi deixar ao circuito 2 com as cargas de uso geral. Tranquilo? Agora falta o último aqui, né? Para a gente fechar com chave de ouro aqui, a atividade 2. Aí na atividade 3 a gente pode fazer um compilado aí, né? Na próxima aula aí, né? Então, ó, o circuito, a gente já tem o circuito 2, né? Então a gente já dimensionou o circuito um, que é a carga, já está dimensionado, né? 980. Já dimensionamos o circuito 2, que é a carga de 3.700. E agora falta o circuito 3, que é a tomada de uso específico. Aí a gente escolhe uma potência, né? A potência de um equipamento aqui, né? Antigamente o pessoal utilizava de forma genérica o único chuveiro que existia no mercado, a única potência. Na verdade existia outras aí, mas a mais comum era a de 4.400. Só um minuto. A mais comum era de 4.400. Para a gente diferenciar um pouco, ó, eu vou pegar esse modelo aqui, ó. Esse modelo que utiliza, ó, nós temos um modelo que utiliza 7.500
220, né, monofásico, e nós temos o modelo aqui 220 que usa 6.400. Nós temos também um modelo, se for uma residência aí de 127, né? Temos esse modelo de 5.500. Para a gente ser diferente aqui, ó, vamos utilizar o modelo que tem a potência total de 6.400. Então vamos pegar o de 7.500 mesmo. Então, ó, geralmente, aí você vai desenhar a tomada de uso específico. Aí, geralmente, o chuveiro, né, a tomada de uso específico, ó, lá na nomenclatura do projeto, eles vão desenhar um triângulo, né, a nomenclatura mais utilizada atualmente. Um triângulo, ele todo o quê? Achurado, ou seja, ele todo, né, colorido aqui. Vamos utilizar o. Vamos utilizar esse de 6.400. Aqui está falando watts, mas por que que eu digo que ele é volt-ampere? Porque o fator de potência para um equipamento de uso específico, né, no caso uma resistência, né, resistivo, ele a potência aparente vai ser igual à potência ativa, porque o fator de potência de um equipamento resistivo geralmente é igual a 1, né? Então, você calculando a potência lá, né, a fórmula real, né, é o valor da tensão vezes o valor da corrente, vezes o fator de potência, que é o cosseno de φ, né, o cosseno do ângulo entre a potência aparente, né, que é o S aqui, né, e a potência que realiza trabalho aqui, né, e a reativa, que a gente viu lá em eletricidade, tá? Aí, geralmente o fator de potência é 1, ou seja, vai dar o mesmo valor em volt-ampere, o valor em watts, né? Que o cosseno aí vai ser de 0 graus, né, igual a 1. Então, ó, circuito C3, uma carga, né, um específico aqui, ó, de 6.400 volt-ampere de potência. Então, ó, atividade um ela tá pronta, tá analisada aqui, beleza? Então, é basicamente isso. É o maior trabalho, vocês estão vendo aqui, ó, que vocês vão, na hora que vocês estiverem elaborando aí, vocês estão vendo que é bem simples aqui, é só você somar. Mas para você chegar nesse somatório, né, na decisão de transformar o circuito 2 em todas as cargas, né, de uso geral, e o circuito, o 3 é o específico, por isso que eu falei que tomada de uso específico é o mais simples de todo, porque o próprio nome já diz, ela é específica. O projetista é que vai escolher a carga dela, né, a partir de um catálogo, e ele vai colocá-la no projeto. Simples assim, né? No Proelétrica, no Auto Ilumine, ou seja, nos programas aí que eu venho falando aí sempre aí nas nossas aulas, ele já tem os catálogos, inclusive de marca, né, de tudo. Tudo você imaginar. As atualizações, né, já tem todos os catálogos aí, né, das marcas aí no mercado. Então, esse daqui a gente finalizou aqui a análise da atividade um propriamente dita. Vocês estão vendo que até chegar na concepção dela demora, leva tempo. Deixa eu salvar aqui, pra gente não perder. Tá? Então, ó, na próxima aula, eu tô vendo que falta, além dessa que tá finalizando aqui, falta mais uma. Eu tô pensando em colocar uma aula extra aqui, tá? Porque talvez não seja o suficiente só uma hora aqui para a gente analisar a atividade um e 2. Agora, a 1 e 2 vai ser rápida, porque mas caso não dê certo, eu já vou, como se diz, já vou com esse coringa aqui na manga, né? Para a gente ter uma aula extra, né? Já vou deixar uma aula extra para vocês, caso, né, não dê tempo aí para a gente analisar na próxima aula, que é a última, né? Tanto a atividade 2 quanto a 3. Mas já vou dar spoiler que é rápida essa análise. Depois da atividade um a coisa corre aqui, ela anda. É bem simples, viu? Na verdade.
Beleza? Vou parar a gravação, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Até amanhã no máximo, até amanhã já vai estar disponível para vocês a gravação de hoje. Bom, fiquem com Deus.